Hoje a gente vai editar um podcast do começo ao fim e a gente vai passar por todas as etapas, tá? Então a gente vai começar desde importar o projeto, o que fazer com o projeto, preparar ele para edição, fazer uma edição básica. Depois a gente vai fazer algumas coisas um pouquinho mais intermediárias, como por exemplo equalizar ou compressar algumas partes do som do podcast. E no fim a gente vai fazer uma coisa mais avançada, a gente vai aplicar alguns efeitos paralelos e também a gente vai masterizar o podcast para estar sendo postado nas redes sociais, ok? Uma coisa que vale a pena ressaltar é que esses processos eles não são todos necessários na hora de fazer um podcast. Muito pelo contrário, tem muitos podcasts que, pelo fato de serem ao vivo, não passam por processos de edição em geral, e enquanto tem alguns que são mais produzidos que passam por esse processo de edição. Então é sempre um equilíbrio entre o que você quer que seja mais genuíno e o que quer que você seja mais bem trabalhado, tá bom? Mas dito isso, muitos podcasts, especialmente podcasts de alto nível, né, de alto número de pessoas que ouvem ou que tem uma equipe de produção, eles são tratados sim, tá? Só que eles são tratados ao vivo com equipamento próprio para isso. Quando você está trabalhando com gravação, você acaba editando o podcast para ele ficar uma experiência mais agradável para quem está ouvindo, tá bom? Então, a gente vai começar. Uma coisa importante de ressaltar é que como nem todos os processos eles são necessários para todo mundo, a gente vai acabar usando capítulos no vídeo, tá bom? Que aí vocês veem o que vocês acham necessário. Se vocês não sabem o que é necessário ou se vocês querem ter uma ideia de como vocês terem a experiência completa de editar um podcast, vocês assistem o vídeo inteiro e vocês depois tomam essas decisões, ok? Bom, aqui eu vou estar usando o Reaper, tá? Ele é um software que a gente chama de estação de trabalho de áudio digital e ele é, no meio de muitas estações de trabalho, apenas uma delas. Não tem nenhuma diferença em qual dessas você usar ou qualquer software de edição de áudio, tá? Eu acabo usando o Reaper porque ele é a minha estação de trabalho em geral. Eu uso para produção musical, uso para design de som, mas também porque ele tem todas as ferramentas necessárias para a edição do podcast. E quando você baixa ele para usar, você tem 60 dias para você usar gratuitamente com todas as ferramentas e depois você compra ele a licença. Entretanto, você consegue usar ele depois de 60 dias, eles não te cobram, tá? Então, se você não tiver nenhuma outra opção ou não quiser estar comprando algum software para você estar tratando áudio de podcasts no futuro, vocês podem estar usando o Reaper por um tempo e aí depois vocês adquirirem o software da preferência de vocês, ok? Existem softwares gratuitos também, então vale a pena dar uma olhada neles. Vou usar o Reaper porque ele tem provavelmente a linguagem mais traduzível para todos os outros softwares que vocês estiverem usando. Então vocês podem acompanhar esse vídeo usando outros softwares e vocês procuram a função que eu estou usando aqui. Vai ser um pouquinho diferente, talvez esteja em outro lugar, mas ela certamente existe no software que você estiver usando, especialmente se ele for um software comum para você tratar podcasts, ok? Então caso vocês estejam familiarizados com o Reaper ou o software da escolha de vocês, essa parte vocês podem pular. Caso vocês não estejam familiarizados, a primeira coisa que eu vou sugerir, que vai facilitar muito no processo de edição, é de vocês abrirem o software e ficarem familiarizados com como você navega por ele, ok? Você está vendo aqui que a gente tem várias pistas e você tem a janela de tempo em cima. Você tem vários jeitos de você navegar por ele. Você tem aqui, por exemplo, a barra do lado em que você anda nesse eixo. Você consegue andar no eixo de cima também. Você consegue aumentar e diminuir o zoom da janela. Então, estou vendo que eu estou aumentando o zoom aqui e aqui eu estou diminuindo, pressionando essa barra aqui de baixo. Tem também os botões de mais e de menos aqui embaixo que a gente consegue fazer isso. Vocês darem uma olhada nos botões de mais e de menos, ok? Vocês também conseguem apertar os botões de mais e de menos aqui do lado direito para vocês aumentarem e diminuírem o zoom nesse eixo. Isso não dá para ver agora porque a gente não tem nenhum áudio aberto, mas quando a gente abrir, a gente vai ver. Outra forma de navegação comum de basicamente todo o software é você navegar usando teclas do mouse e a rodinha do mouse, né? Teclas do teclado e a rodinha do mouse, desculpa. Então, se você segurar combinações de Shift, Ctrl ou a rodinha normalmente, vocês navegam pelo projeto. Então, eu recomendo que vocês fiquem um pouquinho familiarizados para vocês não ficarem perdidos no meio do projeto. E agora, para importar os projetos para a gente começar a trabalhar,
você seleciona todas as pistas de áudio que você vai usar e você arrasta elas para o projeto. Essa parte é simples, tá? Então você vai aqui abrir uma janela. Quando você importa mais de um arquivo de mídia, mais de um áudio geralmente, ele vai perguntar se você quer colocar eles na mesma pista de som ou em pistas separadas. Eu vou explicar o que é uma pista, mas primeiramente eu vou colocar pistas separadas, porque aí agora a gente tem os diferentes áudios em alturas diferentes. E aqui a gente consegue mexer com o zoom e diminuir com o zoom, e a gente consegue ver melhor essas pistas, tá? Agora, o que são essas pistas? Elas são essas coisinhas aqui na esquerda e nelas é onde vai ser passado esse áudio. Então, se a gente põe um som para ser tocado nessa pista aqui, a gente está processando ela exatamente por aqui, onde tem diversos parâmetros de efeito, como por exemplo o volume, a direção que você coloca ou qualquer outro efeito que você quer colocar nessa pista, tá? E aí a gente tem algumas coisas como, por exemplo, a gente consegue colocar solo, significa que a gente só vai ouvir essa pista, ou a gente consegue colocar essa pista no mudo, significa que a gente vai ouvir todas as pistas menos essa. Isso é uma coisa comum de qualquer pista de qualquer um desses estúdios virtuais, ok? E outra coisa importante é que a gente tem pistas estéreos e mono. Estéreos significa que são dois canais, um no ouvido esquerdo e um no ouvido direito. Vocês conseguem ver aqui que tem dois áudios, um em cima e embaixo, na mesma pista. E aqui você está vendo que é mono, significa que você tem um áudio só nessa pista, ok? Então você tem jeitos diferentes de você trabalhar com o som. Nesse caso, são 3 vozes em mono. Entretanto, essas 2 vozes foram gravadas no mesmo dispositivo que acabou codificando elas em estéreo. Então a gente precisa expandir elas para um arquivo, 2 arquivos em mono, ou seja, cada um desses canais aqui, o canal da esquerda e o canal da direita, ser uma pista separada. E aqui no Reaper a gente clica com o botão direito, a gente vai em processamento de itens e a gente vai nessa janela chamada de Explode Multichannel Audio. Significa que a gente vai estar alterando as propriedades desse canal e transformando em 2 canais monos ao invés de ser um estéreo, ok? Então a gente clica aqui e a gente vai ver que o canal da esquerda e o canal da direita viraram 2 pistas. Eles estão dentro de um grupo, o que significa que você vai processar cada áudio nessas pistas, esse áudio aqui nessa pista e esse áudio nessa pista aqui. Entretanto, isso é importante, ele está dentro de uma pasta. E essa pasta é por onde esses áudios vão ser processados conjuntamente. Ou seja, se eu aplicar um efeito nessa pasta aqui, que engloba essas duas pistas de baixo, elas vão ser aplicadas sobre esses 2. Eu não quero isso, muito pelo contrário, nem quero essa pasta. Então você pega essas pistas e você arrasta elas para fora. É só você segurar e arrastar para fora. E você vê agora que essa coisa de cima aqui, que é considerada pasta, eu posso só apertar Delete para apagar. Que vai aparecer se eu quero deletar, eu aperto OK. Pronto, agora eu tenho 3 pistas, ok? E agora, a primeira coisa que a gente vai fazer, isso daqui, apesar de ser arquivos de áudio que eu gravei, eles simulam como que seria se eu estivesse numa sala, tá? Então todos os áudios têm que ser sincronizados porque eles começaram em tempos diferentes. E como que a gente vai sincronizar? É simples. Eu bati uma palma em uma dessas 3 pistas e a gente vai sincronizar por essa palma. Eu já sei onde essa palma tá. Se você ver aqui essa terceira pista, eu vou apertar o botão de solo para ouvir só ela. E eu vou aqui e você vai ver que tem um som de uma palma. Certo? Essa palma aqui. Então, se a gente chegar perto dela, a gente vai ver que é esse pico de som. O que eu vou fazer? Eu vou arrastar essa barrinha aqui em cima. Se você segurar ela aqui em cima, onde está o meu mouse, você consegue arrastar ela em detalhes melhores. Vou arrastar exatamente onde começa essa palma e eu vou apertar S, tá? S vem de split. Isso é uma forma de você cortar esse áudio em 2. Outra forma de você fazer isso, ao invés de você apertar S, você pode simplesmente clicar com o botão direito e aqui embaixo você tem Split Items at Cursor. Então se você clica, você divide eles. S é mais rápido, então vou acabar usando mais S. E então você vê que eu cortei aqui. Por que eu cortei? Porque agora eu posso arrastar isso pro começo
significa que ele vai começar na palma. E se eu fizer isso com as duas outras pistas de áudio, eu vou ter que todos os áudios começam simultaneamente nessa palma, ou seja, todos estão sincronizados. Então eu vou tirar o mudo dessa pista e eu vou clicar na do meio e eu vou procurar a palma aqui. Na verdade eu sei onde ela tá? É esse pedaço aqui. Ela é mais baixa, ok? Mas é porque ela foi gravada, novamente, na mesma sala, mas não no mesmo microfone. Então ela está mais baixa, mas esse microfone captou ela. Então eu vou colocar mais ou menos onde está isso daqui e eu vou cortar. Não é necessário de ser 100% perfeito esse tipo de corte, tá bom? Você pode fazer com um pouquinho de leniência que não atrapalha muito. Se você notar que está tendo eco ou algum tipo de efeito assim, dá para dar uma ajustada, mas em geral é bem tranquilo esse tipo de sincronização. E por último, eu vou selecionar a pista de cima, clicar no solo aqui em cima, nesse botãozinho de S, e a gente vai procurar a palma, que se eu não me engano é esse daqui. Então a gente tem a palma aqui também. Vou arrastar exatamente mais para o começo dessa pista e apertar S pra gente dividir. Então eu arrasto para cá. E agora significa que o podcast está sincronizado. Os 3 áudios estão sincronizados, tá? Não tem um jeito muito fácil de testar, já que são 3 vozes diferentes. Então eu recomendo de você ouvir e ver se tá certinho, se ninguém tá falando simultaneamente com outra pessoa. E agora, uma coisa que é muito comum quando você vai gravar podcasts e acaba batendo essa palma, você vai gravar áudio, ou até mesmo para vídeo, é que você não necessariamente começa imediatamente depois da palma. Você tem um tempinho para o pessoal se posicionar e aí começar, tá? Então você tá vendo que tem vários desses pedaços de áudio aqui, o que significa que tá sendo ajeitado, mas o podcast começa nessa parte de som aqui, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse começo. Isso é simples. Eu pego e seguro Ctrl e eu consigo selecionar as 3. Eu aperto S e você vê que agora eu tenho um corte dessas 3 pistas. Eu seleciono a parte anterior, aperto Delete ou Delete para deletar. E agora eu seleciono essas 3 pistas aqui e arrasto para o começo. E agora eu tenho essa parte aqui que começa no podcast, né? Mas é muito louco quando você pensa. Então agora a gente consegue trabalhar ativamente com ele. Bom, mais uma parte muito importante de preparar essas pistas é da gente dar nomes para elas e de preferência ficar o mais organizado possível. Porque aí com essa organização a gente consegue efetivamente saber onde está cada coisa. O que a gente faz? A gente pode, se a gente clicar aqui exatamente onde está escrito o nome da pista, a gente consegue dar um nome, tá? Eu vou chamar o primeiro de voz 1, o segundo de voz 2 e o terceiro de voz 3. Novamente, você vai onde está a letra e você dá 2 cliques que você consegue editar isso daqui. E agora eu vou colocar algumas cores neles, tá? Para você colocar cor varia de software a software. Nesse caso aqui, a gente clica com o botão direito na pista que a gente quer colocar uma cor. A gente vai em Track Color e aqui tem várias opções. Eu vou na primeira, que é para eu escolher uma cor da roda de cores mesmo normalmente. Talvez essa cor aqui. E aí vamos na de baixo e eu vou escolher outra cor. Vamos ver o que a gente pode colocar. Vamos, sei lá, algo assim, talvez. E vamos nessa daqui colocar, acho que um azul. Vamos colocar um azul. Eu acho que essas cores eu acho que estão boas. Vou deixar essa até um pouquinho menos escura. Mas isso é da preferência de vocês, é porque eu gosto de colocar em cores que fazem sentido pra mim, tá? Então, aqui eu colori o projeto e agora fica mais fácil de saber onde está cada uma desses áudios. E se a gente está trabalhando com muitos áudios separados, o que às vezes vai ser o caso, se você está trabalhando com muitas pessoas falando ao mesmo tempo, é uma maravilha de você identificar pela cor. Então vocês coloquem as cores que vocês preferirem, mas que seja uma forma que vocês identifiquem o que está acontecendo. E agora vai ser provavelmente a etapa mais importante de todas na hora de você trabalhar com o podcast. Vocês vão
ouvir o podcast. Isso é muito importante porque vocês já vão ver exatamente tudo que precisa ser feito. Qualquer barulhozinho, se os volumes estão bons ou se eles não estão bons, se você notou algum tipo de ruído, se tem alguma parte que ninguém fala por muito tempo, esse tipo de coisa, ok? Então o que acontece? Você vai ouvir isso e você vai marcar isso. É uma sugestão muito boa porque você acha facilmente esses problemas e depois você arruma eles, tá? Então no caso aqui do Reaper, você clica na parte do vídeo em que você quer marcar e você aperta M de marker e você aparece aqui esse botãozinho vermelho aqui em cima em que você consegue identificar facilmente. Você também consegue dar nomes para ele. Então se eu colocar aqui teste, você vê que aparece aqui em cima teste e é muito fácil de você identificar esse marcador. E se você tá, por exemplo, em qualquer outro momento ouvindo e você clicar no teste, ele vai imediatamente para essa parte do projeto, para você dar play exatamente nessa parte. Então eu vou ouvir esse podcast e aí eu vou adicionar todas as coisas que eu acho que tem que ser feitas e a gente vai indo uma a uma, tá bom? Bom, e agora eu coloquei aqui no projeto vários desses marcadores coloridos, ok? E agora a gente vai trabalhar um por um baseado na ordem do qual é mais importante do que os outros, ok? Então, a gente começa pelo mais básico e a gente vai indo para o mais avançado. O primeiro que eu notei é que enquanto essa voz aqui, a voz 1, dentro do mundo de uma forma baseada em como que a voz 2, as equações, sabe? Tatuaria, elas têm volumes parecidos, elas não têm nem perto do quão baixo que essa terceira tá. Essa terceira tá muito baixa. Coisa muito ética das... Isso acontece geralmente ou quando o microfone tá com o ganho inicial muito baixo, ou quando a pessoa mesmo fala muito baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o volume dessa terceira pessoa aqui, para ficar mais ou menos parecido com uma das outras. Então, se eu aumentar, eu vou aumentar aqui um pouco, nessa barra aqui nessa linha aqui do lado, onde está o mouse, tá? E eu vou botar bastante até e a gente compara. Então a gente põe mais ou menos aqui. Estabelecidas, não tem como. Se você pegar até até um pouquinho mais, já tá no limite de estabelecido. Se você pegar até beleza, eu acho que já tá bom. Não precisa ficar exatamente igual, tá? Isso a gente vai resolver depois. Mas o que importa é que agora todas as três estão em volume parecido, então você não vai precisar ficar aumentando muito o volume de uma ou de outra, tá beleza? Bom, agora que a gente já resolveu o problema dos volumes, eu vou apagar esse marker aqui, só clicar com o botão direito e colocar Remove Marker. E agora eu vou procurar o próximo problema que casa bem, e tem um que me incomodou bastante. Essa voz aqui, fazer ciência, mas tem uma nota aguda rolando, bem alta, em termos de frequência, que incomoda, né? Dá até pra ouvir mais aqui, vou aumentar um pouquinho pra ficar mais... certo? Que eu e muita gente da ciência pensa. Dá pra ouvir as outras vozes, porque esse microfone captou as vozes da sala, né? Mas tem essa nota aguda chata. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar um equalizador. O que é um equalizador? Equalizador é um tipo de tratamento de som que a gente faz, em que a gente consegue controlar os volumes e os ganhos de frequências específicas que a gente quiser. Então a gente consegue adicionar ganho em certas frequências do nosso espectro audível ou tirar algumas frequências, ok? Então como que a gente adiciona um equalizador nessa pista aqui? A gente vai aqui em Effects, tá? Que é basicamente onde a gente acrescenta efeitos, e a gente clica nela e a gente abre toda uma janela em que você tem os efeitos. Aqui tem vários efeitos, você pode adicionar efeitos de criadores externos, né? Você pode comprar alguns efeitos para trabalhar com música, especialmente se você está trabalhando com sintetizadores, mas o Reaper ele oferece aqui vários efeitos já, o que é bem útil, e esses efeitos ele já tem um equalizador, né? Então se você ver aqui tem o RIA EQ, tá? De equalizador, EQ, em que a gente coloca. E o equalizador ele parece isso daqui, né? O que ele tem? Aqui a gente tem o espectro audível, se a gente botar qualquer trecho para ouvir ele. Os modelos que a gente vê, vê as ondas, né?
os ganhos desse espectro audível, e a gente consegue, com esses numerozinhos aqui, a gente consegue controlar o quanto de ganho a gente vai ter para certas frequências. Então, por exemplo, essa banda aqui, que está nos 1000 Hz, eu consigo, por exemplo... Os modelos que a gente vê, elas precisam de criatividade para serem estabelecidas, não tem como. Então eu consigo colocar, eu consigo tirar e por aí vai, tá? Eu só preciso de uma banda, então eu vou clicar nessa 3 e apertar aqui embaixo para remover. Eu vou clicar nessa 1 e apertar para remover. E eu vou clicar na 2 aqui e apertar para remover, certo? E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar essa banda, a gente vai achar a frequência onde está acontecendo esse zumbido e a gente vai tirar ela, ou seja, a gente vai jogar para baixo aqui, onde está essa frequência. Eu não sei onde ela é, então a gente vai procurar ela, ok? Então se eu vou clicar aqui onde não tem ninguém falando, só tem esse ruído mesmo. Se você pegar até tipo, isso é uma coisa muito... Tá. Tem um pouquinho do áudio externo, que é da outra pessoa falando, né, que foi captado pelo microfone, mas dá pra ver claramente em que você tem um pico aqui, certo? Dá pra ver claramente que você tem esse... basicamente essa montanhazinha pequena aqui saindo, então a gente vai até lá. Então eu vou arrastar mais ou menos até onde tá isso daqui. Tá vendo aqui, ó, 3.149 Hz. E só para garantir eu vou aumentar o volume para ver se ela fica mais alta. E ela fica mais alta. A gente consegue diminuir o alcance desse ganho. Tá quase nela específico, vou botar só um pouquinho. Perfeito. Agora que a gente tem exatamente onde ela tá, eu vou apertar o contrário. Ao invés aqui de dar 12 decibéis de ganho, eu vou tirar bastante. Então vamos alterar manualmente para tirar, para acertar onde mais ou menos ela vai estar. Tá ok. Que eu acho que tá bom. Eu coloquei mais ou menos em 3.130 Hz, eu fui escrevendo para ajustar bem. E agora vocês não estão ouvindo basicamente nada. Tá um pouquinho só lá no fundo, aumentar um pouquinho a banda, talvez aqui para garantir, né? Então, isso é sem, isso é com o efeito, isso é sem o efeito. Certo? Então o que eu fiz aqui? Aqui eu tô na frequência 3.130 Hz, eu tô tirando 10 decibéis e aqui é basicamente o tamanho dessa curva em que ela tá só um pouquinho para não prejudicar também a voz normal. E se a gente colocar com a voz normal aqui? Ou não, as teorias e modelos que a gente vê, elas precisam de criatividade. Esse som irritante acaba saindo, o que é ótimo e não afetou a voz. Bom, e agora que a gente equalizou, outro problema que eu notei, e esse é bem fácil de olhar também, é que no meio da fala aqui tem um barulho, um impacto, alguma coisa caiu provavelmente. Ou não, as teorias... deixa eu voltar para aqui, clicar no impacto e dar play. Tá vendo que tem esse impacto bem alto, em que você consegue ouvir essencialmente nos 3 microfones. Então você tem aqui no maior, que provavelmente foi perto desse microfone. Você tem no de baixo, um pouquinho mais baixo. E você tem aqui em cima também na própria fala, né? Então, o que a gente vai fazer? Se a gente tirar pelo menos essa e essa, ou seja, da voz 2 e da voz 3, já fica baixo o suficiente, né? Então vamos comparar como que tá agora. Essa, por exemplo, no... Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essas duas pistas, clicar mais ou menos antes aqui, apertar S. Vamos aqui na frente, selecionar essas duas pistas, apertar S. Então agora eu tenho isolado esse pedaço aqui cortado e eu vou apertar para apagar. Então se a gente ouve agora... É muito louco de pensar. Pensa, por exemplo, no... O que já fica muito melhor. Se você ouvir aqui, você consegue ouvir o impacto, né? Mas em comparação a como estava antes, já é uma diferença notável nesse barulho externo. E agora,
Outra coisa que eu notei, deixa eu tirar esses dois marcadores aqui, é que quando esse áudio aqui, a voz 3, que é uma voz que estava muito baixo, começa a falar, tem um pouco de um ruído de uma máquina no fundo, que provavelmente está audível nos outros microfones, só que aqui, como estava muito baixo o ganho, quando a gente aumenta o volume, aumenta também essa captação desse ruído, que a gente consegue ver um pouco aqui até, ó. Estabelecido. Certo? Vamos. Então, quando ele começa a falar, você consegue ver esse ruído no final. Se você pegar até tipo... O que é um problema, porque a gente não pode simplesmente cortar, né? A gente não pode arrancar esse ruído, porque ele tá falando ao mesmo tempo em que tem esse ruído de fundo. Então, o que que a gente faz? A gente pode fazer uma coisa que a gente chama de denoise, em que a gente vai capturar o perfil mais ou menos sonoro do ruído e a gente vai aplicar uma onda negativa, um ganho negativo nessas frequências baseado nesse perfil. Então, como que a gente faz isso? O Reaper tem um plugin chamado Reappear, o Reappear, certo? Que é esse daqui. E ele é legal porque ele tem várias funções e uma delas se chama Subtract. Os outros estúdios virtuais podem ter como denoise o nome, mas isso é uma ferramenta comum. O que a gente tem de opção aqui no Subtract? Ele vai essencialmente tirar ondas, né? Então, se eu ver aqui nessa função Automatically Build Noise Profile, ou seja, criar esse perfil de barulho, ele vai saber exatamente como esse barulho soa mais ou menos e vai tentar ao máximo tirar ele do negócio. Então, por exemplo, se eu clicar aqui e der play, a gente vai ver a onda desse barulho aqui, porque eu tô numa parte em que esse barulho ele tá tocando sem ninguém tá falando, porque a voz começa aqui, certo? Eu tô um pouquinho antes, eu tô aqui. E eu vou dar play. E aí eu vou parar, eu vou desativar isso daqui, e agora você tem esse som de fundo e o barulho sumiu. Se você pegar até tipo, isso é uma coisa muito... Então vamos comparar primeiro sem a voz. Isso é com esse denoiser, né, essa retirada de ruído. Isso é sem. Para serem estabelecidos. Certo? E agora com a voz, isso é 100. Não, isso é 100. Se você pegar até tipo... Isso é uma coisa... Pra claramente ouvir esse ar-condicionado, isso é com. Se você pegar até tipo... Isso é uma coisa muito... Isso afeta um pouco a voz, mas não o suficiente pra você não entender o que a pessoa tá falando e não ficar mais nítido, né, o que a pessoa tá falando. Então, felizmente, resolveu-se com isso. Agora, outra coisa que acontece com muita frequência quando você tem alguém que fala baixo é que se a pessoa fala alto ou fica muito perto do microfone, pelo fato de você ter aumentado drasticamente o volume, as coisas acabam ficando, que são altas já, ficam altos demais, tá? Então, aqui a gente tem essa parte que eu coloquei que fica muito alto, você consegue ver na onda até que essa onda é muito maior. Então a gente tá ouvindo aqui. Em geral. E quando a gente ouve essa onda, você vai ver que é bem mais alto. Pensa, né? Muito. Tem vários jeitos da gente lidar com isso. A gente vai trabalhar com dois, porque tem outro perfil parecido aqui. A gente pode, ou ao longo do tempo, abaixar o volume e aumentar de novo, ou a gente pode compressar esse áudio. Compressar é quando a gente aplica, um compressor. E o que ele faz? Quando o áudio passa de um volume específico, a gente consegue apertar ele para dentro de um alcance que a gente quer. Basicamente, a gente está compressando essa onda de som. Isso musicalmente na produção tem várias escolhas, tanto de controle de som quanto artísticas. Aqui vai sendo uma característica mais de controle. Então significa que quando a gente tem um som que bate fortemente num volume, a gente consegue trazer ele mais para baixo. Então aqui o compressor do Reaper se chama Reacomp. Eu vou abrir ele aqui e é isso daqui, ok? Não se assuste com todas as funções que ele tem. Aqui a gente está preocupado com algumas coisas só. O threshold é o quão alto ele precisa ser para acertar esse valor, tá? O ataque é o quão rápido ele vai empurrar as ondas. Às vezes você consegue colocar um ataque demorado, significa que a gente tem uma onda de ganho alto, depois fica baixo.
O release é o quanto tempo ele vai demorar para parar de compressar. O ratio é a razão da curva em que ele vai ser compressado. Se você tem um ratio muito alto, significa que ele cada vez mais vai compressar ao longo do tempo. E o size é o tanto de ganho que a gente dá para isso. Esses são os parâmetros no momento que são importantes, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar play nele aqui nessa parte que ele fala pensa, né? Pensa, né? Muito. Que é bem alto, até estoura o som. E eu vou descer bastante o compressor. E eu vou aumentar o ratio bastante também. E eu vou aumentar a pré-compressão um tanto também, tá? Pré-compressão é que antes mesmo do ataque bater, você já está compressando como se sempre tivesse ligado. Então se a gente der play, Pensa, né? Muito. você já vê que já melhora. Aqui do lado você vê o quanto que compressa. Quanto mais para baixo vai, mais significa que ele está apertando uma onda de som para baixo. Pensa, né? Muito. Eu vou abaixar até um pouquinho aqui, um pouquinho mais a tolerância, né? Pensa, né? Muito. E agora se a gente ouvir 100 Pensa, né? Muito. e a gente ouvir com, Pensa, né? Muito. é muito mais controlado. Uma coisa interessante é que como essa onda é drasticamente mais alta do que o resto do som, nada mais é afetado pelo compressor. Interpretar sentimentos em geral. Significa então que a gente tem uma estabilidade no volume aqui. A gente só controlou o que a gente queria controlar, enquanto o resto vai ficar bem natural. Bom, e agora você tem outro caso em que ao invés de estar muito alto, você consegue ver na onda dessa pista do meio em que está muito baixo. Você tem aqui no lado esquerdo grande, no lado direito pequeno e aqui no lado direito grande e aqui no meio pequeno, né? Então se comparar Schrödinger. isso, né, A equação de Schrödinger. com isso daqui, MC ao quadrado também. enquanto você tem volumes não é tão drástico quanto o de baixo, ainda é uma situação em que caso você queira lidar com isso, você consegue, tá? Uma coisa que você pode fazer é compressar todas essas ondas maiores e aí aumentar o volume de tudo. Então você tem uma distância menor de ganho entre isso. Ou outra coisa que em prol dessa aula a gente vai fazer é ao invés disso a gente vai alterar o volume ao longo do tempo, tá? A gente vai fazer o que a gente chama de uma automação. E como que a gente faz isso aqui? Aqui na pista, né, da Voz 2, que é onde está esse negócio, a gente tem várias opçõezinhas aqui, aquela de efeito que eu falei, né? E tem essa aqui do lado que chama Trim, tá? E se a gente clica nela, a gente abre essa tabela em que a gente consegue escolher o que a gente quer adicionar aqui para controlar ao longo do tempo. E aqui eu quero aumentar o volume, tá? Então se eu clicar aqui no lado em volume, aparece essa pista aqui, em que se você ver tem uma curva verde aqui, em que é nela em que a gente consegue alterar o volume, tá? Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou pegar onde o volume já está ok para mim. Aqui, por exemplo, eu vou segurar Shift e clicar. Opa. E eu tenho um ponto. E aqui eu vou fazer o mesmo. E eu tenho outro ponto. E agora eu vou aumentar o volume exatamente desse ponto aqui do lado. Mesma coisa, Shift clicando. Aumentar aqui mais ou menos. E aqui também eu vou aumentar um pouco, tá? O que significa agora? Significa que essa curva aqui, você tá vendo que ela aumenta de volume nessa parte aqui que tá mais baixa e depois ela baixa. Vamos ouvir para ver como é que tá. MC ao quadrado também. Aumentar só um pouquinho mais. MC ao quadrado também. Eu acho que já tá parecido, enquanto você tem dinâmicas diferentes, você tem um volume parecido, então você não perde essa informação de som, apesar de ser um sussurro. Ou seja, você consegue trabalhar com essa forma de você projetar a voz e você não perde muito, né? Então agora eu vou fechar isso, eu vou clicar em Trim de novo, e aqui a gente abre essa tabela, e aqui tem a parte de visibilidade, Visible, e a gente clica e ela some. E agora a gente tem aqui uma segunda forma de controlar mudanças de volumes da mesma pista de som. E agora a gente vai fazer um negócio legal aqui, a gente vai aplicar alguns efeitos para dar um pouco de personalidade, né? E enquanto talvez eu não ache que esse projeto específico aqui use efeitos, né? Eu acho que ele não tem esse tipo de perspectiva.
é legal de usar ele como exemplo para mostrar como que você aplicaria efeitos, tá? Uma das formas de você aplicar, da mesma forma em que a gente colocou aqui o equalizador, o compressor, etc., é você adicionar um efeito aqui. Você clica aqui embaixo em Add para adicionar. E você tem aqui, por exemplo, um reverb, não, uma reverberação. Aqui tem o reverb, certo? Em que a gente consegue, por exemplo, colocar essa reverberação. E aí esse efeito vai estar aqui. Então, por exemplo, se eu deixar só esse efeito aplicando e eu colocar aqui um gerador de reverb, que a gente clica em adicionar e um gerador de reverb, sei lá, pegar uma sala bem grande e ouvir como é que fica. Te ver, elas precisam de criatividade para serem. Certo? Eu acho que é interessante de trabalhar com outra forma de aplicar efeitos também. Você pode aplicar aqui e você pode regular o quanto de efeito e não efeito você quer. Por exemplo, se eu colocar assim, wet significa que é com efeito, dry significa que é sem efeito, tá? Te ver, elas precisam de criatividade. Então você tem esse efeito meio que funcionando em paralelo. Mas eu quero criar um efeito em paralelo em geral. E tem vários motivos para a gente fazer isso. Um deles é que a gente consegue aplicar o mesmo efeito em quantidades diferentes para todas as pistas, tá? Então, por exemplo, se eu apertar Ctrl T para adicionar uma nova pista, ou a gente pode clicar com o botão direito e colocar Insert New Track, que também serve, a gente cria uma pista nova. E se a gente colocar nela a reverberação, vamos colocar uma reverberação básica aqui, vamos deixar só com wet, adicionar esse gerador de reverberação, aumentar o tamanho da sala aqui, beleza. A gente pode então fazer assim, enquanto a gente tem um sinal da pista, por exemplo, a voz 1, a gente tem um sinal dela indo normalmente, a gente adiciona um sinal em paralelo a ela, em que vai ser processado por essa reverberação. Então a gente vai jogar paralelamente, enquanto a gente está jogando o áudio dessa pista 1 aqui, para pista principal, né, para master track, que a gente chama, a pista mestra, a gente também vai jogar paralelamente para esse efeito e a gente vai processar isso. Então a gente tem duas pistas separadas e uma com esse efeito processado. Como que a gente faz isso? Aqui na barra onde tem a parte de efeitos e a parte de trims para a gente fazer automações, a gente também tem uma pasta chamada route, tá? E se a gente arrastar isso para a pista em que tem a reverberação e soltar, aparece esse controle aqui. O que esse controle significa? Significa que a gente está mandando esse sinal para cá e a gente consegue controlar o quanto. Então, por exemplo, se está a 0 decibéis, significa que a gente está mandando o sinal inteiro. Então, se você ouvir agora, Te ver, elas precisam de criatividade. significa que a gente tem 100% do sinal indo para cá. Mas se eu ir abaixando ela, agora aqui, ó, clicar no route para abrir esse sender, aqui, ó, esse canal aqui que a gente estava vendo. Te ver, elas precisam de criatividade para serem estabelecidas, não tem como. Se você pegar até tipo. Então, o que o mundo. E a gente consegue ver aqui nessa tabelinha do lado, embaixo do ReaEQ, em que a gente tem um sinal paralelo sendo mandado e no momento a gente está mandando menos 22 decibéis, o que parece pouco, mas na verdade é bastante. Então, se a gente colocar ela no solo para ouvir só ela, o que o mundo traz para você, né? Isso se a gente ouvir só a pista que tem esse efeito, a gente consegue Isso é muito louco, porque você precisa de criatividade para resolver esses problemas. controlar aqui. E graças a isso eu consigo fazer isso com todas as pistas e mandar esse efeito para todas essas pistas para esse mesmo efeito. Então vou colocar a voz 2 aqui e vamos colocar também lá esse menos 15 decibéis por aí. Mandei esse mesmo sinal. Então a gente ouve ela agora, como é que fica. Nossa, eu queria dizer que... E a gente aqui, ó. Nossa, eu queria dizer que... E aqui também mandar para esse mesmo efeito. Menos 15. Então agora... Na ciência e nos fenômenos da natureza e como... Legal. E para que a gente faz isso? Por que a gente só não coloca esse efeito na pista normal? Porque, por exemplo, eu acho que essa sala está muito grande nessa reverberação aqui. Eu posso simplesmente diminuir o tamanho aqui
e vai afetar todas igualmente, tá? Então, por exemplo, agora, a atividade para resolver esses problemas, ele dificilmente é associado a certa estética que todos são afetados igualmente, o que faz com que a gente tenha um controle maior sobre quais efeitos vão estar sendo colocados, tá? Então, se a gente tem pistas diferentes e a gente quer colocar o mesmo efeito, é muito mais conveniente a gente mandar esse sinal paralelamente, tá? Bom, e agora que a gente tem tudo editado, você tem os cortes feitos, você tem os ruídos retirados, a gente pode já exportar e postar. Uma etapa que a gente pode fazer também é masterizar essa pista. E no caso da música, a masterização passa por muitos processos de você tirar todos os problemas da mixagem, né? Tentar resolver algumas coisas aqui e ali. Aqui a gente pensa muito mais no volume, tá? Então o que que a gente faz? A gente tá ouvindo aqui, dificilmente é associado com o ato de fazer ciência, mas enquanto não está baixo, a gente idealmente colocar lá perto do -1 é bom, especialmente se a gente for colocar -1 decibéis, né? Especialmente se a gente for usar serviços de streaming para postar, eles vão alterar esse volume, então é bom que eles tenham um certo algo já alto o suficiente para eles não ter que estourarem o áudio, né? Então como que a gente pode fazer isso? A única coisa que a gente precisa fazer, na verdade, é colocar um efeito na pista principal, na pista master, tá? O que que é a pista principal? A gente consegue ver ela aqui, ó. Isso, por exemplo, é a pista principal. Se a gente colocar View Master Track, a gente consegue ver essa pista principal. Outra forma da gente ver a pista principal é se a gente apertar Ctrl M para abrir a janela de mixagem, que é essa janela aqui, tá? E essa janela, ela é basicamente a mesma que essa nessa parte do lado aqui de efeito, assim, que a gente consegue ver cada pista com as cores correspondentes, a gente consegue ver os efeitos em que a gente está aplicando, a gente consegue ver os sinais que a gente está mandando em paralelo para qual pista. Por exemplo, a gente está mandando para pista de reverberação aqui, por exemplo. E aqui na esquerda a gente consegue ver os volumes aqui embaixo, né, obviamente. E aqui na esquerda a gente vê essa pista principal aqui. No princípio da incerteza, todos os sons eles vão para ela. Todas essas 4 janelas vão para ela, tá? E aqui a gente adiciona então esse efeito, né? A gente consegue agora adicionar essa forma de trabalhar com o volume. E como que a gente vai fazer isso? Se a gente abrir aqui um efeito que a gente chama de limiter, ou real limit, que chama, a gente está falando o quê? A gente está falando duas coisas. A primeira é qual o volume mínimo que a gente quer para jogar para cima. Então a gente vai basicamente normalizar esse áudio para cima. É isso que ela vai estar fazendo. E aqui o Brick Wall Ceiling é exatamente onde que vai ser o teto dessa normalização. Então isso basicamente é o piso da normalização, isso é o teto. Vamos colocar -1 decibel no piso, no teto, e a gente vai descendo o piso até toda a coisa ser afetada. Então, se eu der play... Fala disso, né? Ele discute que a ideia de criatividade, né? O exercício de criatividade também é necessário para cientistas. E é muito louco de pensar. Pensa, por exemplo... E agora a gente tem... baixar um pouco a reverberação, porque tá muito alto. Fala disso, né? Ele discute que a ideia de criatividade, né? E agora você tá vendo que aqui na onda a gente tem o preto, que é o que está sendo jogado para dentro, né? Fala disso, né? Ele discute que a ideia de criatividade, né? O exercício de criatividade também é necessário para... Mas o que acontece? Significa que tudo que está muito baixo vai ficar alto. Então a gente está basicamente normalizando todo o som. Então fica basicamente essa experiência. Quando a gente geralmente está vendo podcasts ao vivo, eles trabalham com isso, tá? Eles vão trabalhar com masterização ao vivo, então eles vão estar usando esse limitador, eles vão estar usando equalização para tirar alguma coisa que possa ser problema, eles vão estar usando essas coisas, só que usando peças de hardware geralmente, que aí vão funcionar em tempo real, tá bom? Outra coisa que a gente pode fazer para finalizar é que, se você notar, tem muitos S's aqui. Fala disso, né? Ele discute que a ideia de criatividade... E a gente pode trabalhar com isso, tá? Então, na masterização isso é bem legal também. Se a gente for aqui e abrir um compressor, só que ao invés de abrir um compressor normal, a gente abre um compressor aqui que está escrito ReaX Comp. Esse compressor aqui, o que ele é?
ele é um compressor de multibanda. Significa que a gente vai compressar os alcances de frequência que a gente quer, tantos assim. Então, por exemplo, se a gente quer só compressar o grave, a gente consegue. Compressar o agudo, a gente consegue. Nesse caso, eu quero compressar o alcance de frequências onde você tem muitos S's, tá? Isso é mais ou menos lá pros 1000 para cima, né? Sempre vai ser bem agudo. Porém, aqui a gente tem os presets, que são já as coisas já feitas, né? E eu vou escolher algum aqui. Se vocês verem, tem aqui um preset para fazer isso, que a gente chama de de-esser. Então a gente vai tirar os S's. E se a gente clicar, a gente está vendo que ele está compressando bastante, mais ou menos nos 7500, 7600 Hz. Então, se a gente ouvir com... Fala disso, né? Ele discute que a ideia de criatividade, né? O exercício de criatividade também... E se a gente usa fazer depois? Fala disso, né? Ele discute que a ideia de criatividade, né? O exercício de criatividade... E você vê que... Não sei se dá pra perceber, mas eu já notei uma certa diferença, tá? Eu vou jogar o limitador pra baixo, porque aí a gente tira os S's e aí a gente aumenta o volume. Fala disso, né? Ele discute que a ideia de criatividade, né? O exercício de criatividade também é... E bom, agora a gente tem basicamente um podcast editado. E bom, agora a gente tem aqui o podcast editado. Então, para recapitular tudo que a gente fez, a gente abriu o software do Reaper, a gente sincronizou as pistas todas ao sinal da palma, a gente cortou esse comecinho para a gente começar diretamente do podcast, a gente alterou os volumes para que eles ficassem todos mais ou menos no mesmo alcance, tá? A gente nomeou as pistas e deu cores para elas para ficar mais fácil de identificar qual é qual. A gente ouviu todo esse podcast e colocou em marcadores todos os problemas que a gente reconheceu, tá? A gente tirou alguns problemas cortando eles, a gente equalizou algumas notas que estavam lá de interferência, a gente usou um plugin para tirar o ruído, a gente compressou uma parte muito alta, a gente fez uma automação de volume de uma parte muito baixa, a gente aplicou alguns efeitos em paralelo e, por fim, a gente masterizou o projeto. E com isso a gente tem um podcast em qualidade... O máximo que você pode digitar provavelmente para por aí, talvez um outro ajuste, mas geralmente é isso que você vai precisar. E dependendo da qualidade de gravação, você não precisa de tudo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.